no ar nosso primeiro episódio do Conversas em Alta Voltagem. Esse é um projeto que eu vinha sonhando em colocar em prática há muito tempo e hoje finalmente começa a ganhar vida. A ideia aqui é trazer histórias, reflexões e boas conversas sobre educação, tecnologia e os caminhos que nos inspiram dentro e fora da sala de aula. E como todo podcast tem sua propaganda, esse aqui ainda não tem, né? Mas se você tiver uma marca e quiser deixar aqui pra gente, né, nesse espaço aqui, todo o valor, tudo que você fizer de doação vai ser revertido aqui para nossa instituição de ensino. E é uma publicidade que vai virar investimento em conhecimento. E você que está assistindo e já está preocupado em deixar like, essas coisas tudo, não precisa se preocupar. A gente não está preocupado com like, curtida, nada disso. Esses vídeos que nós estamos produzindo, ele tem outro objetivo, que é inspirar você, nosso estudante, ou futuro estudante, né? Ou também queremos alcançar ali você, pai ou mãe de nossos estudantes, trazendo confiança aqui no nosso trabalho e, claro, também inspirar os nossos colegas de profissão a sempre fazer o seu melhor. E para começar com chave de ouro, ninguém menos do que a mãe da eletrotécnica. Mãe da eletrotécnica. Isso. A professora Monique, né, que é uma referência de inspiração e a presença que marca gerações de estudantes aqui no IFRJ. E claro, né, antes de iniciar a nossa conversa, né, a gente preparou uma arte com uma foto dela. Essa arte vai ficar disponibilizada aí para vocês, tem aí vai estar aí aparecendo aí no vídeo para vocês poderem ver. Então no link que vai estar abaixo do vídeo vocês podem baixar e vá colecionando que toda entrevista que a gente fizer aqui, a gente vai ter uma arte dessa, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto para o que interessa, porque aqui promete, né, a conversa ser intensa, cheia de energia, sabedoria e muita alta voltagem, né? Professora Monique, seja muito bem-vinda. Então, ó, eu quero iniciar essa brincadeira, Monique, começando aí, querendo saber da tua história. Me conta essa história, como é que começa tudo isso? Então, Max, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Monique Pacheco do Amaral e vou começar com a história da Monique, a menina Monique lá antes do curso técnico. Começar com a Monique menininha lá antes do curso técnico, né? Eu sempre estudei em escola pública, estadual, uma escola bem precária, uma escola que tinha greves, várias greves, entendeu? Só que eu sempre gostei muito de estudar, gostava de livro, gostava de laboratório, apaixonada com laboratório, né? E na minha escola não tinha nada disso. O que tinha era debaixo de uma escada um pote com um porquinho, um filhotinho de porco lá no formol, que tinha lá, e a gente ficava maravilhado com esse laboratório que tinha lá, alguns elementos químicos, né, simplesinhos debaixo de uma escada que tinha. Era o que tinha. A biblioteca era o outro lado, debaixo da escada, o outro lado era uma prateleira com alguns livrinhos. Isso no seu ensino fundamental? Ensino fundamental, era isso. E você está me dizendo então que a sua professora nessa época era uma professora de química, a sua preferida? Química e física. A professora, uma delas, matemática também. A de matemática também eu gostava muito dela. Eu aprontava muito com a professora de matemática, mas elas eram matemática, química e física, que eu gostava. Mas aí seu pai vendo isso que te levou para a técnica ou você sozinha que foi? Então, aí meu pai, ele tinha uma oficina eletrônica e aí precisava de ajuda em limpeza, né? Ajuda lá na oficina dele, né? E era uma oficina que, assim, enchia com água, tinha enchente, enchia com água, então ele precisava de ajuda, de vez em quando ele precisava de muita ajuda lá. E aí eu ia pra lá ajudar meu pai. E nessa, de ajudar meu pai com a limpeza, não era nada técnico, com a limpeza, meu pai precisava separar componentes eletrônicos. Ah, Monique, separa esses resistores aqui pra mim, por cores. E eu comecei a separar por cores, e aí comecei a falar, gente, essas cores assim, estão se repetindo, pai, como é que é isso aqui? E aí ele começou a me mostrar, olha, esse aqui é de tantos ohms, começou a me mostrar e eu comecei a me interessar pela eletrônica ali. E como eu gostava muito de estudar, a minha professora de matemática tirou do bolso uma passagem para a gente visitar uma escola, que é a Escola Técnica aqui de Volta Redonda,
Para quem não conhece, essa escola de Volta Redonda é era escola pública mantida pela CSN e uma escola de excelente qualidade, uma escola excelentíssima e uma escola que a gente estudava o ensino médio e o ensino técnico junto. E aí essa professora de matemática deu uma ida chamava Conheça TPC, que era uma feira de ciência que eles faziam, uma feira enorme, a escola inteira, a escola é muito grande. E aí a gente ia nessa feira assistir. Chegou lá, mas meu olho brilhava, eu não queria ir embora. Meu olho brilhava com a escola, porque a escola tem biblioteca enorme, laboratórios, laboratório de eletrônica, laboratório de química, laboratório de física, biologia, um monte de laboratório. Eu fiquei encantada com a escola, tiveram que me arrastar de lá para ir embora, que eu não queria ir embora. Assim, eu conheci a escola, que eu não conhecia, não tinha dinheiro para ir conhecer a escola. E a professora levou a gente para conhecer. Eu e uma outra aluna que a gente foi conhecer essa escola. E fiquei apaixonada, falei, eu tenho que estudar nessa escola, tenho que estudar. Você morava aqui em Volta Redonda? Sempre, eu sou da terra, sou minhoca, sou daqui da terra. E aí estudei sozinha. Olha, não tinha aula de física direito, o professor faltava, não tinha... o professor saía, era necessário o professor sair, eu não tinha aula, eu não tinha livro. Então eu vi uma questão na prova da ETPC, eu vi uma questão de, olha só, eu lembro direitinho, dilatação linear. Então eu lembro de uma questão de dilatação linear, eu não sabia dilatação linear e eu queria, pedia um livro, pedia outro livro, não tinha livro. Não, mas peraí, isso é uma questão que ia cair na prova para entrar. Eu peguei provas anteriores, consegui provas anteriores, certo. Entendeu? Com um colega, com amigos e... tinha essa questão e eu não conseguia. E aí eu pedi ao meu pai, me dá um livro. Meu pai não tinha condições de comprar um livro. Aí o pai juntou um dinheirinho lá, conseguiu o livro, conseguiu o dinheiro para comprar um livro. Só que eu fui na livraria comprar o livro era lacrado. Eu não sabia se tinha o assunto ali. Olha a dificuldade. Ou seja, é um tiro no escuro. Tiro no escuro. Eu podia comprar o livro e não ter a questão ali. E aí entrou uma professora nova de física na escola. E aí eu fui com o meu pires, tá? Professora, por favor, preciso dessa questão, a prova já é mês que vem, eu preciso de aprender essa questão. E a professora foi e me ensinou essa questão, trouxe livros para mim, ela me ajudou, ela trouxe livros para mim. E eu fui fazer a prova para TPC. E na época, a moda, né, apesar do meu pai trabalhar com meu pai com eletrônica, mexer com eletrônica, brincar com eletrônica lá na oficina do meu pai, eu fiz prova para informática, porque a moda na época era PD, processamento de dados, nem era Nossa. Informática, entendeu? E fiz a prova para PD. E aí eu precisava do número X de questões, vamos exemplificar, eu precisava de 40 pontos, eu tirei 39. Não passei. Nossa, até imagina. E aí eu chorei. Eu trabalhei na época, pra gente fazer uma formatura de 8ª série, que na época a gente terminava com a 8ª série, não era o 9º ano, a gente terminava na 8ª série. Sim. E aí eu trabalhei pra gente fazer uma excursão. Eu não queria mais ir na excursão, porque a gente trabalhou o ano inteiro pra conseguir juntar dinheiro pra fazer uma excursão. E eu não queria mais ir na excursão, porque eu não merecia, na minha cabeça eu não merecia. Não passou, né? Não passei, eu não merecia. E aí nessa eu não queria ir, acabou que eu fui meio contra gosto, fui na excursão, porque a professora de matemática insistiu muito. Te obrigou, né? Me obrigou aí, ela foi lá na minha casa me buscar, era perto da escola, ela foi na minha casa me buscar. E aí fui na excursão, mas assim, comecei fazendo, e aí fui para uma escola estadual fazer contabilidade. Não gostei do curso, não era a minha, mas foi o que deu para fazer. E aí eu comecei a trabalhar pelo CAMP, eu fiz o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro, que era um curso de secretariado, e aí fui trabalhar numa empresa, na Cesbra, fui trabalhar como secretária e aí eu tava me achando uma menina com 15 anos, ganhando um salário mínimo. Então eu tava me achando, eu já não queria mais, agora eu já não queria mais a TPC, porque eu estudava à noite, nessa época eu comecei a estudar à noite para trabalhar durante o dia. Entendeu? Com 15 anos ganhando um salário mínimo, para quem não tinha condições, eu tava muito feliz. Tava se achando... eu tava me achando adulta. E aí, o que aconteceu? Meus dois avós, o avô aqui de Volta Redonda faleceu, e o de Minas também, faleceu, assim, muito próximos, questão muito próximos. E meu pai foi para Minas, minha mãe também, eu fiquei
morando, vamos dizer assim, ficando alguns dias com a minha avó. E aí surgiu de novo a prova, voltou a prova da ETPC, voltou o ciclo, né, no outro ano, que eu não tinha passado no ano anterior. Isso tudo que você contou aconteceu em um ano? Um ano, isso. E nesse ano eu voltei a fazer a prova para a ETPC. E aí minha avó falou, faz, insistiu. Meu pai ligou, falou, faz a prova de novo. Eu já estava fazendo contabilidade, já estava ganhando um salário mínimo e não queria fazer de novo a prova para a ETPC, porque a ETPC era integral. Era manhã e tarde. Ou seja, você não iria mais poder trabalhar. Eu não poderia trabalhar, eu não poderia continuar fazendo a contabilidade. E aí meu pai falou, não, faz a prova, vai ser bom pra você, faz. E aí fui fazer com a cabeça cheia, porque meus avós tinham falecido, meus dois avós tinham falecido. E eu tava ficando com a minha avó, né, uma situação, né, que não era costume. E aí fui fazer a prova. Cheguei, a prova anterior, eu peguei gabarito, olhei. Você contou essa história toda que você estudou. Eu ia te perguntar, você estudou pra essa? Não, pra essa eu fiz o primeiro ano do ensino médio, mas assim, estudar, pegar, me dedicar pra essa prova, essa eu não fiz não. Mas na verdade você já tinha uma bagagem muito grande. E aí peguei a prova no dia, cheguei de terminar a prova, enfiei a prova em cima do guarda-roupa, não quis nem olhar a prova mais. Meu pai voltou, do velório do meu avô, né? Meu pai voltou, teve uma enchente, encheu a oficina dele, e aí eu fui lá ajudar ele a tirar a televisão, rádio, que tinha, né, equipamentos, né, de pessoas, né, de clientes dele, fui ajudar ele pegando, levantando as coisas, e nesse que a gente pegando, levantando as coisas, chega uma amiga minha com o jornal, que naquela época o nome saía do jornal. Sim. Eu conheço essa época também, tá? Eu tenho até hoje. Devia ter trazido pra gente ver, esqueci. Mas oportunidade não vai voltar, eu vou trazer o meu nome no jornal. A gente já tá sabendo aqui quem tem que trazer só por causa do nome do jornal. Nome do jornal. E aí, uma colega minha chega com o jornal. Monique, você passou na ETPC. E aí, eu falei, eu não acreditando, eu com rodo, com vassoura, toda suja de lama. E levantando televisão. Eu desse tamaninho, levantando televisão. E ela assim, você passou. Eu nem dei muita ideia. Eu falei, eu passei onde? No quê? No quê? Eu tô com a cabeça cheia. Eu passei no quê? Ela falou assim, você passou na ETPC. Eu olhei pro meu pai e falei, não acredito. Não acredito. Mas aí deixa eu te perguntar. Nesse você se inscreveu pra PD de novo? Não, nessa eu me inscrevi pra eletrônica. Ah, sim. Nessa eu falei assim, não, agora o que eu vou fazer o que eu gosto. Como eu tava ali na oficina com meu pai, né, eu falei, eu vou fazer o que eu gosto. Não vou fazer o que tá na moda. Porque na época eu fiz acompanhando colegas, acompanhando amigas, entendeu? As colegas vão fazer pra PD, eu vou fazer também, na época, a primeira prova. E nessa, você foi realmente? Passei. E lá. E como é que foi lá dentro? Então, aí cheguei maravilhada com a escola, apaixonada com a escola, maravilhada com a escola. E a primeira nota de física, eu tirei 4. Outro mundo, né? Outro mundo, porque na escola estadual eu só tirava 10. Eu era a nerd de tirar 10. E eu achei que eu ia chegar lá e ia tirar nota boa também, né? Mas aí o mundo lá era outro. Cheguei lá, a primeira nota de física, 4. De 7. E aí fiquei apavorada. Apavorada que eu não conseguia tirar nota boa, porque quem repetisse o primeiro ano saía da escola. Era expulso da escola na época. Não podia ficar. E o desespero de ser expulsa da escola. Eu tenho que estudar, e eu nisso estudando, desesperada, estudando, e puxava um para me ensinar, e puxava o outro para me ensinar. Biblioteca tinha, pedagogos me acompanhando, sabe? Muita gente boa me acompanhando. Consegui passar o primeiro ano. Consegui vencer o primeiro ano. E aí eu peguei o ritmo, né? Peguei o ritmo de estudar, peguei E assim, não é que eu não tinha auxílio pra entendeu? Eu estudava, mas do meu jeito, do jeito que eu achava que era o certo, né? E aí eu tive auxílio de como estudar, eu tive auxílio, né, como estudar. Todo mundo sabe, né, Monique, que né, se você é professora aqui dentro do curso de eletrotécnica, que você fez uma engenharia, né? Uhum. Mas você fez aqui em Volta Redonda? Não,
E aí eu termino o curso técnico, né? Eu termino o curso técnico. Nesse meio do caminho aí, começo a namorar dentro da escola. Isso é uma história que a gente vai ter que contar então, também. Por isso que eu falei, olha, né? eu vou ter que trazer o jornal e trazer a história do namoro dentro da escola. E aí vamos deixar essa história para o próximo momento. Deixa essa história para outro momento. E aí eu termino o ensino técnico, eu termino o curso técnico e entro numa empreiteira da CSN. Então você não saiu do técnico, começou faculdade, você já começou trabalhando. Porque como eu já namorava, eu já tinha a intenção de, eu queria casar, eu queria ter filhos, e eu tava vendo que a área técnica tava assim, é difícil dentro da área técnica pra gente construir família, por exemplo, como é que eu vou trabalhar numa Petrobras pra eu ter filho, né? Eu já visualizava isso lá na frente, né? E aí eu falei assim, olha, eu quero ser professora, porque dentro da escola técnica mesmo eu já era monitora. E aí como eu amo o laboratório, que eu falei que eu gostava muito de laboratório, eu já era monitora. Entendeu? Então, os professores já me conheciam como monitora dentro do laboratório. Eu falei, gente, eu quero ser professora. E o que dava para fazer aqui em Volta Redonda na época? Ou eu fazia engenharia metalúrgica na UF, que era... Que tinha aqui na... Ou então eu pagava um curso de licenciatura. Como eu estava querendo ser professora, porque eu queria juntar minha vida profissional com a minha vida pessoal, eu falei assim, eu quero ser professora. Eu quero ser professora de matemática, de física, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu queria ser professora. E aí, entrei na empreiteira da CSN, durante o dia, eu trabalhava durante o dia, e fazia a faculdade à noite. Fazia a faculdade à noite. Isso foi um ano. Mas foi faculdade de quê? Matemática. É uma curiosidade que eu fiquei agora, né? Porque isso eu não sabia, não. Né? Matemática, eu fiz um ano de matemática. Certo. Chegou no final desse ano de matemática, eu fui pedir estágio na própria escola, como eu amava a escola, eu fui pedir estágio na própria escola. E aí o coordenador, como já me conhecia, eu já era conhecida na escola, o coordenador falou que não tinha vaga para monitoria. A monitoria lá era aos sábados. Certo. E aí eu ia fazer monitoria aos sábados, continuar fazendo matemática, trabalhando durante a semana, de dia, e à noite na faculdade. E aí ele falou, olha, vaga para monitoria não tem, porque já estava muito cheio. Só que eu tô com uma vaga para ser instrutor de laboratório. Você quer? Olha como é que as coisas vão dando voltas, cara. E eu falei assim, eu trabalhava nessa empreiteira da CCN, era atrás do Alto Forno 3. Eu colocava a mão no teto, né? Sou pequena, eu colocava a mão no teto, sem ar-condicionado, não tinha um ar-condicionado, tinha um detector de CO que toda hora pitava e a gente tinha que sair correndo desse detector de CO. Então não era um lugar, minhas unhas ficavam igual unha de mecânico. Entendeu? Ficava uma unha muito... Não, era a francesinha ao contrário, né? Francesinha inversa. Né? Era muito ruim o lugar. Meu nariz sai muito sujo da poeira que eu ficava lá. Eu pegava as impressoras com base de ferro. Eu fiquei até malhada na época, de tanto pegar aquelas impressoras. Bem musculosa na época. E aí eu falei, gente, eu vou estar no meu sonho, eu vou estar... sendo instrutora, dentro da academia, dentro da escola. Eu falei, claro que eu quero, mas tem um porém. A gente não quer quem faça matemática, a gente quer quem faça engenharia trabalhando. Olha só, então te obrigaram a ter que mudar. Me obrigaram a ter que mudar a profissão. E aí, era o último dia de inscrição para a Faculdade Dom Bosco. A Faculdade Dom Bosco é em Resende, né? E aí, era o último dia de inscrição para a prova. Eu corri, não sabia nem onde ficava, não conhecia a faculdade. E aí a Faculdade Dom Bosco é uma das faculdades que era aqui perto e que tinha engenharia que a escola aceitaria. Naquela época ainda não tinha muita faculdade de engenharia aqui em Volta Redonda. Eu acho que não tinha nenhuma, né? Só engenharia metalúrgica. Né? Eu acho que o que tinha mais perto era Vassouras ou Resende. Né? E aí, como esse professor já era de lá, de Resende, ele falou, olha, é o último dia de inscrição, vai lá, corre lá agora, sai daqui agora, de volta de ônibus, corre, vai lá e faz a inscrição. E eu fui, fiz inscrição, passei, comecei a engenharia. E aí eu quero saber uma coisa, né? Aí entra dois pontos, porque você já me falou que trabalhava como técnica e agora fazendo faculdade de engenharia. Eu vou te perguntar, antes mesmo de você contar a história, como é que foi esse desafio de, né, dentro desse ambiente que majoritariamente é formado por homens, sendo que você trabalhou no meio deles, como é que era tudo? Você conseguia, como é que você sobrevivia
às vezes passando até por alguns tipos de preconceito. Olha, muito preconceito. Não foi pouco, não. Enfrentei muita coisa, muita coisa. Inclusive nessa empreiteira que eu entrei, entendeu? Essa empreiteira, essa primeira que eu trabalhei assim, esse não foi meu primeiro emprego, não. Eu tive estágios antes, eu estagiei numa empresa de manutenção de caixa de banco. Muito legal, foi um estágio muito legal que eu fiz. Mas assim, eu enfrentei muita coisa. Nessa empresa que eu entrei, inclusive, são outras histórias que eu tenho dos estágios também, outra história que eu tenho que contar. Vai separar para conversar. E aí, essa empreiteira que eu entrei, quando eu fui fazer a prova, uma fila enorme de colegas entrou para fazer a prova e fui bem na prova. E na hora da entrevista, o gerente gostou muito de mim, gostou muito ele me fez algumas perguntas técnicas, algumas avaliações técnicas com instrumentos, né, como utilizar um instrumento, me perguntou algumas coisas técnicas, e eu fui muito bem. E aí, era um biombo baixo, e a gente estava atrás desse biombo, e aí o dono da empresa, junto do gerente técnico, conversando sobre os candidatos. E todos os candidatos ouvindo atrás do biombo. Olha que antiético. Eles não tentaram ir para outro ambiente. Não, o ambiente não tentaram. Existiam outros ambientes, mas eles não tentaram, eles ficaram ali. E aí, só eu de mulher nesse dia, e aí ele falando, um conversando com o outro, o dono falou assim, eu gostei da menina. Foi assim que o gerente relacionou a mim assim, eu gostei da menina. E aí o dono falou assim, não, ela pode engravidar. Nossa Deus. Ou seja, se ela engravidar, vai ser um problema. Né, cara? E eu era novinha, menina nova. Não, porque na verdade você ainda ia começar a faculdade. Você ainda não tinha começado ainda. Não tinha começado a faculdade ainda. E aí ele falou, olha, ela pode engravidar. E aí o gerente falou assim, não, mas eu gostei dela. Eu trabalho com ela. Então, ou seja, o gerente que bancou essa história. O gerente bancou. E todo mundo do outro lado ouvindo isso? Todo mundo. Tinha junto comigo, tinha senhores, tinha rapazes mais novos, igual a mim na época, né? Na época era nova. E tinha gente de toda idade, mas a única menina era eu. Realmente, essa parte era essa aí foi uma das histórias. Tem outras histórias que depois eu conto as outras histórias sobre... Não, eu fico pensando assim, que ter que toda vez que esse tipo de coisa se permite no poder, numa situação onde se fizer piora, né, você tá na razão. Não, e assim, você, além de você mostrar competência, sim, você ainda tem o porém de ser mulher, né? Não, ela é mulher, então isso a gente não pode mudar, então, né, isso é difícil. Né, a gente já passar por isso, é difícil, muito difícil. E aí eu saí de lá com um nó na garganta, com vontade de chorar, mas segurando, um nó na garganta, saí de lá. E assim, os olhares, né, os olhares dos homens que estavam em volta, aqueles olhares, e você sai com aquele nó na garganta, mas vamos que vamos, eu aprendi a lutar e vamos que vamos. E aí, no outro dia, o gerente me ligou, olha, vem e traz seus documentos. Mas você trabalhava com uma equipe lá dentro? Com uma equipe. E essa galerinha não ficava tentando fazer... Porque você não contou a história, mas eu entendi que nessa época você estava namorando. Sim, né? Sim. Mas não tinha galerinha que ficava fazendo piadinha, insistindo? Tinha piadinha, tinha o chato, né? Aquele chato que... Tinha, tinha. Mas isso a gente como eu já tinha feito o curso técnico, o curso técnico que eu entrei na época, nesse curso técnico, eram 45 alunos, 42 meninos e 3 meninas, entendeu? Então eu já tinha me blindado durante o curso técnico, eu já tinha aprendido a me blindar, foi um aprendizado, o curso técnico também foi um aprendizado para mim. Claro que hoje a gente explica que hoje isso não é permitido, mas naquela época a gente não conseguia trazer essa informação, né? Então, infelizmente, você como outras pessoas tiveram que aprender sozinhas, né? Esse tipo de coisa, porque isso não é ensinado na escola, não. Não. Eu aprendi no curso técnico, como estava dentro de uma escola, a gente dentro da escola, a gente é protegido, vamos dizer assim, né? E aí existia o bullying, existia o chato no seu ouvido. Isso existia dentro, mas a gente era protegido dentro da escola. Quando eu saí
pro mundo do pro trabalho. mundo do trabalho, totalmente diferente, tudo muito mais pesado. Mas eu já tinha eu tinha uma bagagem. Entendi, você teve a mesma bagagem que te salvou, né? É, eu já tinha o aprendizado, já tinha, entendeu? Mas aí, lá na tua faculdade, era só vocês mulher, mas eram 3, eram... Não, aí na faculdade já entramos em 4 meninas. Dentro de 35? 35 meninos, 35 meninos. Mas assim, logo no primeiro ano, já muita gente desistiu, muitos colegas desistiram, infelizmente, né? Essa é a realidade de uma engenharia hoje. E aí muitos meninos desistiram e nós formamos 3 meninas e 10 meninos, 12 meninos nós formamos na engenharia. Entendeu? E aí, a partir daí, então, você ficou esse tempo todo como instrutora? Não, isso. Aí, no primeiro ano, eu entrei como instrutora, né? Toda feliz, muito feliz. Olha, não, mas peraí, deixa eu aproveitar e perguntar. Ganhamos um salário mínimo ou ganhando mais do que um salário mínimo? Mais um salário mínimo. Aí eu estava muito ganhando como instrutora. Ganhava com hora-aula, mas hora-aula de instrutor, não era aula de professor, não. Ah, sim. Era aula de instrutor. Que muita empresa faz isso, né? Bota você para trabalhar num cargo mas com outros... Calma que eu vou chegar nesse ponto aí, O que aconteceu? Eu entrei como instrutora e no meio do ano, olha só, no mesmo ano, no meio do ano, um professor passou no concurso, foi embora e largou a turma. E aí a diretora falou, olha, eu não estou conseguindo ninguém. Monique, você consegue segurar uma turma de sala de aula? Porque eu sendo instrutora de laboratório, o laboratório era dividido. Então eu pegava uma turma de 20 alunos, uma turma menor, entendeu? Sala de aula lá era sala de 40, 45 alunos, entendeu? E aí ela falou, Monique, você pega pra mim essa turma, segura essa turma pra mim até eu conseguir um professor. Eu seguro, claro, a diretora muito gente boa, gostava muito dela, Itaci, gosto muito da Itaci. E aí eu fui segurar a turma, fiquei segurando a turma 5 anos. É até 4 anos e meio, 5 até anos. interessante que a gente brinca, né, que existe alguns tipos de... que a gente, na sociedade, a gente julga aí como alguns abusos, mas na verdade, essas coisas que trazem, né, cara, toda a história da nossa vida, né? Foi a história da minha vida. Eu sinto, às vezes, na minha vida, algumas coisas desse tipo, como um certo agradecimento, né? Porque a gente chega onde tá... Não, eu agradeço a Itaci por ter feito isso por mim, entendeu? Sim. E aí eu comecei como professora, olha, eu corri atrás dos pedagogos, porque eu não tinha formação pedagógica. Não tinha formação pedagógica. Só que assim... porque te obrigaram a parar na licenciatura, né? Eu fiz um ano só de licenciatura, sim. Então a parte pedagógica que eu tive é de um ano só. E aí eu corri atrás das pedagogas, eu corri atrás dos outros professores, né? E consegui, aí foram 5 anos, chegou no final da engenharia, o coordenador, um ex-coronel da AMAN, né? Já falecido, mas assim, também gosto muito dele. Otto Guilherme Pinto Bravo, olha o nome do... o professor, bravo, muito bravo. E ele falou, olha menina, a maioria me chamava como menina. Sim. Ô menina, você... Qualquer um mais velho que você, às vezes, até olhava como menina. A menina, era assim. Você era pequenininha, né? Pequena. Mulher no meio de um monte de homem, né? Tudo, sempre engenharia, né? Curso técnico, tudo um monte de homem. Então era menina, né? Era fácil de identificar. E aí ele falou, menina, você tem que saber o que é engenharia. Você não pode ficar só sendo professora e você terminou a engenharia, você tem que saber o que é engenharia. Conseguir uma vaga para você para o estágio da engenharia dentro da parte de projetos da Volkswagen. Nossa! Você quer? Eu falei, professor, eu gosto tanto da escola, eu gosto tanto de trabalhar lá na escola. Ele falou, você não vai conhecer o que é engenharia, você não vai saber o que é. Aí ele me convenceu. E aí eu, com a dor no coração, cheguei para Itaci, que era diretora da escola que eu trabalhava. Falei, Itaci, olha, o problema é esse. Eu quero conhecer o que é engenharia. Olha como é que Itaci foi boa comigo, né? Eu sempre tenho anjos na minha vida. Sempre Deus põe anjos na minha vida. E aí a Itaci falou, olha, eu vou fazer um negócio por você. Eu vou te dar uma licença sem vencimentos. Você vai, conhece a engenharia. Se você gostar, você fica na engenharia, a gente vem aqui e a gente demite você. Se não, você volta, a casa está de portas abertas para você. Foi combinado. Foi um ano. Um ano. E
fui um ano para engenharia. Olha, trabalhei em projetos lá assim maravilhosos. Trabalhei no projeto do caminhão Constellation. Olha E aí, projeto da antena, projeto de relés, vários projetos dentro do carro. Eu trabalhei dentro dos projetos. Muito legal. Só que não era o que brilhava nos olhos. Não, tudo volta de novo para aquela... Eu fico pensando que você fica recordando essa história sua lá, separando os resistores do seu pai. E aí o que brilhava nos meus olhos é estar com os alunos, sabe? Eu gosto dos alunos, eu gosto dessa vivência de escola, sabe? Isso me deixa viva. E você ficou então na TPC até quando? Isso foi 2005. 2005. 2025. 2005, isso. 2005. 2005. 2025 é hoje. 2005. 2005. 2005 eu fiquei e aí... Não, foi 2004. Aí em 2005 eu fiquei lá na Volks. Ah, sim. E aí você volta para a TPC... Em 2006. E quando que você... Agora vamos entrar agora numa outra área. E quando que você entra aqui no IFRJ? Então, vamos lá. E aí, nessa época aí, 2006 mais ou menos, eu sentindo falta disso, eu sempre senti falta dessa complementação pedagógica, de querer... e aí a escola fez um convênio com a FOA para os professores fazer uma complementação pedagógica. Eu falei, olha, minha oportunidade. Mesmo? Então você fez? Não fiz. Não foi lá não. E aí eu fui. Porque a gente precisava de um trâmite dentro da escola para pedir para fazer essa... E aí eu fui fazer esse trâmite para pedir. E aí me falaram assim, não, você é muito boa. Você não precisa fazer complementação A complementação pedagógica é só para as pessoas problemáticas. Era isso. Só não falaram com essas palavras para mim, sabe? Mas... Não, mas eu entendi isso. Não, é só para aqueles indisciplinados. Não, só. E aí eu fiquei chateada com isso, falei, poxa, e aí começou problemas de falta de aluno, que a escola virou particular, a escola não era particular, e a escola virou particular, começou problema com... A privatização, né? Já tinha vindo já há algum tempo, né, já não lembro a data, mas já há algum tempo já tinha vindo a privatização, então o número de alunos foi diminuindo, e aí todo ano tinha, a gente vai cortar as cabeças, era assim, o facão vai passar. E aí aquele medo, tá? Eu sentia que Que uma hora ia chegar em você, né? Porque a equipe ia reduzindo. Eu vi a equipe reduzir, entendeu? Toda a equipe matemática, física, português, história, elétrica. Eu via a equipe sendo enxugada. E aí tinha esse medo. E aí os professores começaram a pular, né? Falando, não. E aí eu comecei querendo estudar, querendo correr atrás, né? Eu fui indicada também pelo professor Onofre, que é o coordenador lá da engenharia. Ele achou o concurso? Não, eu fui indicada para fazer um mestrado no IME. Olha só, cara. Só que eu fazia o mestrado no IME, né? Eu dava aula na ETPC, fazia o mestrado no IME e comecei a dar aula na engenharia, na própria engenharia que eu fiz, lá na Dom Bosco. Então eu dava aula lá no Dom Bosco, dava aula na ETPC, dava aula no ICT, que é uma outra escola que a gente tem aqui em Volta Redonda também. E daí ela fazia mestrado lá no Rio. E aí... Que volta, hein? Você acha que a pessoa aguenta? Uma pessoa aguenta isso? Né? E já tinha casado. Em 2006 eu já tinha casado. E aí, gente, eu comecei a não aguentar, né? Comecei a não aguentar. E nesse mestrado... eu conheci uma pessoa que começou a me falar do Cefet. Falou do Cefet. Do Cefet? Falou do Cefet. E eu fiz prova pro Cefet Maria da Graça, lá no Rio. Fiz prova pra lá. Passei na prova lá e quando eu fui entrar, eu fui avaliar o salário na época. O salário era baixo na época. O salário, incrível que pareça, né? O salário era baixo. E juntando os meus salários nesses 3 lugares que eu trabalhava, da ETPC, do ICT e da escola do Bolso, da faculdade, da engenharia, que eu dava aula na engenharia, juntando esses 3, o salário era bem maior do que um lugar, porque lá eu teria que ficar unicamente lá, no Cefet. E aí, meu marido estava como aluno na época, meu marido recebendo uma bolsa de aluno,
Ou Ele seja, estudava no Cefet? não, meu marido estudava lá na PM, na época. Ah, sim. Entendeu? Ele estudava lá no Rio. Lá no Rio. Ele era aluno e eu... Então eu falei, gente, não dá. Não dá pra entrar. Eu assim, chorei porque eu queria muito, porque eu tinha esse medo do facão, passar do problema da demissão na escola particular. E aí eu falei, não dá. E aí saí, não peguei, é muito contragosto, não peguei por causa da distância de trabalhar lá no Rio e ficar com essas escolas todas. E aí não peguei. E aí quando foi no outro ano, veio o Cefet Química pra Volta Redonda. Olha só. O Cefet Química pra Volta Redonda, olha só. E aí eu falei, olha, opa, esse aqui dá pra trabalhar aqui e continuar no ETPC e fazer as coisas que eu quero. E aí fiz prova pro... Teve então um concurso pra cá, pra então. Cefet Química. Na época o nome era Cefet Química. Não era IFRJ? Não era IFRJ. E aí fiz a prova, passei, né? Mão de Deus também, porque a prova, dificílima prova. Eu passei com 40 pontos e teve um outro professor que passou com 41 e esse outro professor era doutor. Eu nem mestrado tinha, porque eu estava lutando no mestrado aí, tentando fazer o mestrado. Nossa, que coisa doida, hein? Isso me traz recordações. E aí, na hora da prova de aula, eu trouxe toda aquela didática, toda a bagagem da ETPC, trouxe componentes, eu trouxe circuitos montados, eu trouxe planos de aula, eu trouxe tudo para a prova de aula, né? Eu mostrei tudo. E esse professor não trouxe nada, então... E isso foi o diferencial nesse caso? Foi o diferencial na prova de aula. A prova de aula que foi meu diferencial que eu trouxe. Aí você entrou então, nessa brincadeira então, você então entrou no IFRJ. Foi em que ano que você entrou? 2009. A prova foi em 2008, entrei em 2009. 2009. E aí aqui no IFRJ já tinha automação, eletrotécnica? Não. Tinha um curso, que era o curso de metrologia, e estava começando a automação. Automação, eu acho que, se eu não me engano, tinha só o primeiro período. Então, peraí, então não tinha eletrotécnica? Não. Como é que vem essa eletrotécnica então? E aí eu comecei trabalhando tanto na metrologia, o primeiro curso que eu trabalhei aqui no IFRJ, aí assim que eu entrei mudou o nome. Aí, né, veio o programa do governo. Sim, deixou de ser Cefet e virou IFRJ. Deixou de ser Cefet, virou IFRJ. E aí eu comecei a trabalhar no curso de metrologia, né, na parte de elétrica, na disciplina de elétrica e eletrônica da metrologia. E logo assim a automação foi avançando, começou os cursos, a parte de elétrica da automação também, entrei também. Você foi assumindo? Assumindo, só tinha eu na parte de elétrica. E aí o nosso diretor na época viu que tinha necessidade de mais professores, que eu não ia dar conta da elétrica toda sozinha. E aí eu comecei, ele né, chamou do concurso e ele falou comigo, olha, a gente tem um sonho de ter mais um curso. O que você me indica? O que você pensa? Eu falei, olha, vou puxar a sardinha pro meu lado, é curso na área de elétrica, na área de eletrônica, um curso que é muito versátil, que é um curso que é um leque, né? Ele abre um leque, o curso de eletrotécnica. E aí o IFRJ inteiro tava muitos campos abrindo, ele falou, olha, nesse momento a gente não consegue abrir um curso técnico nesse momento, né? Só que tem um programa, que era o Pronatec, e aí a gente consegue colocar esse curso dentro apenas o curso técnico, não era integrado, né? Apenas esse curso dentro desse Pronatec. E vai ser bom, porque esse programa, na época, tinha uma bolsa pequena para o aluno. A gente poderia contratar professor de fora, a gente não necessariamente tinha um professor, não era um substituto, né? Era um professor bolsista. Era um professor bolsista. A gente poderia contratar um professor bolsista, ou seja, a gente ia abraçar os professores aqui da escola, claro, mas a carga horária que o professor não conseguisse abraçar, a gente poderia contratar de fora, né? E foi assim. E aí eu fui, peguei um plano que era de Paracambi. Paracambi já tinha o curso de eletrotécnica. Peguei um plano, adaptei aqui para a escola. Eu e a equipe que estava aqui na época, né? Eu, o professor Álvaro, a gente adaptou esse para a realidade de vocês, para a realidade aqui da cidade, da cidade, do campus, né? Que era um curso só técnico, o de Paracambi era integrado. Sim. Entendeu? Então a gente adaptou, né?
Pensando, por exemplo, nos pré-requisitos, a gente colocou bastante matemática para dar uma base, português para dar uma base, inglês, a gente colocou, né, tinha disciplina de inglês, né? E eu tive que apresentar isso lá no Rio, né? A apresentação era lá, a gente tinha que apresentar isso e cada vez que ia lá era um problema. Eu tinha que voltar. Essa história eu me lembro muito bem. Né? E nisso eu estava grávida da minha primeira filha, da Lorena, um barrigão. Eu ia lá no Rio. Tinha época que a gente tinha carro para levar, tinha vez que eu ia de ônibus e. Mas a luta não parava. A luta não parava, vamos lá. A luta não parava, porque eu tô entendendo que, assim, claro. Hoje eu sou professor aqui também, mas eu só sou professor porque essa luta teve vitória, né? Teve vitória, foi uma luta. Foi uma luta com vitória. E aí eu me lembro que uma vez você me conversou comigo, como é que você conseguia andar nesse pátio com esses alunos tudo, porque esses alunos ganhavam bolsa. Ganhava bolsa. O dia que a bolsa faltava, o dia que, assim, não é que faltava, porque demorava a cair, atrasava, tinha esses atrasos, Eu tinha que fugir. Eu passava por trás da biblioteca e por trás do campus, eu passava por trás, porque eram os alunos, professora, era procura o tempo inteiro. Era aluno querendo conteúdo, matéria, professora, me ajuda, professora, minha bolsa não caiu, professora, eu preciso de estágio, professor, calma, vamos, deixa eu chegar. Eu conversava com o aluno comendo uma maçã. E era assim, o tempo inteiro, aluno, era muito bom, a turma foi muito cheia, só que o programa chegou no fim. Sim. O programa chegou no fim, e aí o diretor aqui da escola falou assim, olha, vamos abraçar o curso de eletrotécnica, não vamos, deu certo. Não vamos abandonar. E aí a gente caiu num problema, porque a gente tinha bastante professores bolsistas. Sim. Entendeu? E aí a gente não tinha professor para todas essas vagas, né, aulas que a gente tinha. E aí, olha, vamos começar. A gente começou a ir lá no Rio, mais uma vez, olha, o curso está sem professor. E eu dando 40 tempos de aula. Nisso eu já tinha saído do ETPC, já tinha saído da Faculdade Dom Bosco, eu estava como professora. Nessa época você não era dedicação exclusiva, então? Não, lá no início, não. Depois que eu assumi o eletrotécnica, eu já era dedicação exclusiva, entendeu? E aí, você ia lá na reitoria para tentar... Lá na reitoria para tentar pedir vaga professor, porque não tinha vaga. E eu tava dando 40 tempos de aula, não dou conta de 40 tempos. Não, e quem era o coordenador? A coordenadora era eu, dando 40 tempos de aula e fazia apostila, deixava... As aulas batiam uma com a outra, porque o horário também, né? Era um desafio montar o horário. E aí uma aula batia com a outra, eu colocava apostila numa turma, pedia um monitor para ajudar ali, ia numa turma, na próxima semana eu trocava, invertia e ia lá na reitoria, olha, eles estão sem aula. Mentira, eles não estavam sem aula não. Mas eu estava dando o meu jeito, mas falava na reitoria que eles estavam sem aula porque eu precisava. Porque era pouco professor. Na época era você, o Alvo e o Pérez já tinha chegado? Eu acho que o Pérez tinha chegado. Tinha chegado, era só nós três. E tinha o pessoal da automação que ajudava também. O pessoal da automação ajudou muito, né? E aí o pessoal da automação não podia ajudar também, porque a equipe também era pequena, entendeu? E tinha o curso de automação, né? para ser atendido. Entendeu? E aí, e nisso, ia lá, brigando, e aí a gente conseguiu, né? Aí chegaram os meninos, chegou o Brasão, chegou você. Exato. É nesse concurso que eu chego, né? Nessa história que eu chego. Mas não é a minha história ainda não. Vamos voltar à história da Lorena. Uma história entrelaça com a outra, mas... Então, pra poder contribuir, né? Chegaram os meninos. Ai, que alívio. Chegaram os meninos. E aí, pelo menos o nível de quantidade de aula diminuiu, porque aí, né, a gente dividiu a carga horária da equipe, né? Uma equipe excelente, graças a Deus, a equipe de eletrotécnica é uma equipe excelente, uma equipe muito boa da gente trabalhar. E aí, o eletrotécnico começa a funcionar. Que é isso aí muitos já até conhecem, já temos eletrotécnica aqui subsequente, concomitante ainda, né? Mas aí eu já começo a participar um pouco da história. Mas, claro que quem vai falar aqui vai ser a Monique, né? Vamos porque complementando a gente,
pretende abrir o curso integrado, né, o TEC integrado. Porque a gente, né, nós aqui, professores, a gente vai começar esse curso em 2026, mas essa história não começou em 2025. Nossa, mãe, essa história começou muito lá atrás, muito lá atrás. Você consegue lembrar mais ou menos como é que foi, Monique? Nossa, deixa eu ver. Quando? Não lembro. 2018. 2018? Eu tava grávida do Dimitri? É, isso aí. 2018, verdade. 2018 a gente começa com um sonho que é trazer mais um curso integrado, né? E aí nada melhor do que o curso integrado em eletrotécnica, que a gente já tinha, né, toda a expertise aqui da parte técnica, a gente já tinha toda essa expertise aqui. E aí vamos... Não, e os alunos, assim, gostavam muito dos professores, né? Então a gente falava, não, a gente precisa atender esse público também. Né? Também, é. E aí, né, a gente com essa necessidade de um outro curso técnico e aí a gente começa a sonhar com o curso. E aí acaba que leva para a direção, né? A direção gostou da ideia e aí a gente começa a trabalhar, né, no plano de curso do curso técnico integrado. E acabou que nessa é até interessante, né? Que a ideia foi tão bem recebida que não foi só o integrado eletrotécnica que queriam fazer, né? Também queriam fazer de metrologia também. Isso, aí a gente queria, olha, vamos propor então, já que a gente tem esses 3 cursos aqui, né, dentro do IFRJ, vamos fazer um integrado com esses 3 cursos. Sim. Né, a automação que já existe, continua existindo, o eletrotécnica que era só o técnico, e a gente queria, né, concomitante subsequente, a gente queria trazer ele para integrado, e o metrologia também, a gente queria esses três cursos integrados, né? Nessa época, né, que é realmente bem no início, 2018, eu me lembro de você levando, né, um bloco de cartolinas grampeadas que a gente fazia a reunião para poder revisar as emendas, você lembra que... Era tudo, não era nada digital, né? A gente levava cartolina, a gente abria cartolinas, né? Flipchart. Né? Não, era isso que você fazia exatamente. Você tinha a cartolina ali. Flipchart, que a gente abria Flipchart, olha só. Muitos aí nem vão conhecer o que não sabem nem o que é o Flipchart. Depois você joga aí no Google, tá? Eu vou jogar também, que eu também não sei, não. Aquelas folhas grandes, né? A3, né? Você realmente chegava com isso, né? Você realmente chegava com isso. Usava o Flipchart, pra você ver o nível que a gente chegou. Mas aí, nesse caso, nesse início, você foi passando o bastão para outro coordenador, né? Então, eu já tinha feito, né, o mestrado, nessa época eu já tinha feito o mestrado com dificuldade, porque eu fiz o mestrado grávida da Lorena, né, com grande dificuldade, e a gente vê vários projeto FAPERJ, a gente vê vários projetos, né? E aí eu queria fazer o doutorado. Eu queria realmente fazer o doutorado, mas assim, com a gente trabalhando, filho, né? E assim, eu me dedico muito ao trabalho, né? Então, assim, é difícil, né? E aí eu já queria que outras pessoas se envolvessem, conhecessem também, né, essa parte da coordenação. Eu acho que todo mundo devia pegar um pouquinho. A coordenação, a direção, eu acho que todo mundo devia pegar um pouquinho isso. Pra entender, né? Pra entender a dificuldade que a gente passa, entendeu? Que a gente quer mostrar, a gente quer que as coisas andem, mas não depende da gente. É difícil. E aí eu comecei a passar para um dos colegas, né? Que é hoje não tá mais aqui com a gente. Não tá, porque ele pediu transferência, né? Tá bem, né? Tá bem lá. Tá bem. Mas é um colega muito querido, né? Colega muito querido nosso, o Leandro Brazão. E aí eu comecei a passar para ele a coordenação. Falei, olha, toca aí, porque eu quero tocar o meu projeto do doutorado, que já era um projeto mais... tá dentro da escola, né? O doutorado para a escola também, mas também é pessoal. E aí eu falei, olha, vamos dividir isso aí. E aí ele aceitou. E aí o Brazão começou... E fez um trabalho bem legal, né? Que nós abraçamos muito a ideia, né? Que era realmente a questão ali da gente ter os 3 integrados, mas não só os 3 integrados. Que o aluno começasse ali até o segundo período e pudesse o quê? Transitar, lembra disso? Então, a verticalização, que é uma das premissas do nosso instituto, né? E que o aluno pudesse escolher entre os cursos técnicos, né? Não gostei da eletrotécnica, vou para automação. Não gostei da automação, vai para metrologia. Então essa era a nossa ideia, que o aluno pudesse transitar, que os primeiros períodos fossem
idênticos e o aluno pudesse transitar ali e a gente começa a pensar na verticalização. Exato. Né? Olha, se o aluno fez o curso técnico, o que ele vai querer fazer depois, né? Não, até porque são 3 cursos dentro da área de processos, né? Dentro da área de processos industriais, Exato. Então, assim, faz muito sentido, né? Mas o Brasão fez essa parte também, né? E se Deus quiser, quem sabe a gente não faz também com o Brasão também, só que talvez seria à distância, né? Porque o Brasão agora a gente com essas tecnologias. Minas, né? Ou ele vem aqui ou a gente vai lá também. Vai lá, né? Mas ele ficou nesse sonho todo, tentando trabalhar isso daí. E aí o Brasão, ele trabalha isso durante a pandemia. Né? E aí vem a pandemia dá um balde de água fria na gente, né? Porque aí atrasa muito esse trabalho nosso, né? Todo mundo se lembra aí, né? Como é que foi triste, né? A pandemia para a educação, então, foi muito difícil. E aí a gente diminui um pouco o ritmo de trabalho, né? Na pandemia a gente diminui esse ritmo de trabalho, mas ele continua tocando. A gente precisou, principalmente por causa que a gente estava nessa época aí, tendo que se dedicar numa ferramenta que a gente não estava dominando, né? A gente não tinha domínio. Da parte assim da informática. Mas aí acabou que a gente não conseguia fazer esse mesmo trabalho, porque é o que você falou, né? Antes da pandemia, você não fazia nem a apresentação do PowerPoint. Não, eu usava Flipchart. Então, pra você ver, né? Exato. Tudo bem que eu sabia fazer, né? Mas nas reuniões a gente não usava, não era algo muito formal, né? O PowerPoint. O PowerPoint era algo formal, mas reuniões comuns no dia a dia era tudo Flipchart. Olha que desperdício. Né? Desperdício de folha, que desperdício. Não, na verdade, eu acho que tudo isso aí faz parte da construção do conhecimento, né? Não tem muito o que falar. Mas aí, assim, o Brasão preparou, né, toda essa base pra gente, e a gente herdou isso daí e começou a trabalhar o PPC da Eletrotécnica assim que saiu. Terminou a pandemia, né? Terminou a pandemia, exatamente. E aí o Brasão, a família dele é de Minas, né? No norte de Minas, e aí ele pede transferência para lá e ele quer de novo colocar, né, que eu volte a ser a coordenadora, só que o meu projeto já estava andando, meu projeto de doutorado estava andando, e aí eu convido quem? Eu convido o Max pra... Eu lembro, essa história eu vou contar também, mas assim, não nesse vídeo não. Tem outros, vão ter vários vídeos aí pra contar a nossa história do dia que eu for contar a história, eu não vou ser o entrevistador, né? Eu vou ser o entrevistado. E aí eu convido o Max pra pegar a coordenação, pra ajudar na coordenação, e ele se torna o coordenador. Mas pra deixar claro que eu coloquei uma cláusula ali, lá no finalzinho, que assim, letras miudinhas. Que a Monique não viu, que eu deixei claro, olha, eu aceito ser coordenador, mas precisamos ter um grupo de conselheiros da eletrotécnica, né? Isso eu não abro mão porque eu não posso decidir essas coisas sozinho. E aí, desde sempre, a Monique sempre tá, de certa forma, muito, mesmo afastada, sempre muito ativa dentro do nosso curso. Mas assim, né, eu quero que você traga a minha construção do PPC, né? É isso aí que eu quero ver. Porque, claro, eu sei a história, mas eu quero que quem está nos assistindo saiba também, né? Porque o Brasão passou isso daí pra gente, mas a partir que ele entregou, a gente começa a fazer um trabalho, né? Que foram 2, né? Foi o trabalho da gente construir ali as disciplinas, de certa forma, e o trabalho, literalmente, da construção do PPC. Você lembra dessa primeira parte, desse momento que a gente construiu as disciplinas? Então, a disciplina, o que a gente pensou? A gente pensou assim, vamos integrar. A gente queria umas disciplinas bem integradas, né? A gente não queria matemática isolada, da física, da eletricidade, né? A gente não queria isso aí. Aí a gente começa a chamar os amigos, né, os colegas professores, a gente começa a chamar os professores para me ajuda, vamos ajudar aqui na matemática. Matemática, a gente precisa de fração para eletricidade. Como é que a gente pode dar isso? A gente começa a chamar os colegas e para participar até das nossas matérias, para participar das reuniões das matérias técnicas. Sim, principalmente na eletricidade, por exemplo, a gente precisa da matemática, física, a gente precisa da física, né? E aí a gente começa a ver
campos que a gente não tinha noção que podia ajudar, né? Eu falo várias vezes com o Max do exemplo do Ivan, do professor Ivan, que é de geografia. Gente, a gente tem a disciplina de... A parte de energias renováveis, né? Que fala muito do sol, né? Como o sol se comporta, posições geográficas, né? E aí eu falei, gente, quem pode ajudar a gente? O professor de geografia, o Ivan foi ajudar a gente. E assim, a gente foi tão bem recebido, né? O pessoal abraçou tanta gente que a gente ficou, assim, a gente viu, abriu os olhos pra gente que nós somos todos uma engrenagem. A gente viu que a gente é uma engrenagem aqui na escola. Isso fez não só o projeto, né, de certa forma, eu tô atropelando aqui a Monique, né, mas... Tá papiando aqui. Mas assim, isso fez realmente fazer algumas equipes que se sentiam isoladas até com pertencimento, né, fazia até rolar pertencimento, essas coisas todas. E aí, claro, a gente comentou das disciplinas, né? Porque teve disciplina de empreendedorismo, segurança no trabalho. Que a gente convidou uma engenheira de segurança do trabalho para dar opinião. Né? De então fora. A gente chamou gente de fora, exato, a gente chamou gente de fora. Além da nossa equipe, tanto do ensino médio, né, do ensino propedêutico, como do ensino técnico, a gente juntou e chamou consultores de fora para ajudar a gente nessa construção das disciplinas, né? Mas teve uma outra coisa que foi muito interessante, porque tem muita gente que acha que construção de PPC é pensar só nas disciplinas. Mas teve uma outra preocupação que a gente teve. E qual foi isso, né? A construção também das normas, das regras, né? Do PPC em si, né? Exato. Em si, né? Das normas, das regras que iam reger o curso técnico em eletrotécnica. E nesse momento, como é que foi? Você trabalhou sozinha? Como é que foi isso? Não, aí que a gente chamou mais gente ainda. Aí a gente chamou o pessoal os pedagogos, a gente chamou pedagogos. A gente chamou... Mas quem que a gente chamou? A gente chamou os professores. Exato, a gente chamou a biblioteca. Né? Além dos professores que eu já citei, né? Não, eu ia falar os professores da área pedagógica. Os professores... Marcinha ajudou a gente pra caramba. Demais. Aí a gente ia lá. Não, a minha mesa era perto da Márcia, toda hora eu chegava com um monte de papel. Márcia, me ajuda nisso, Márcia. A Márcia me ajudava. Com a TP, a gente ia lá na COATP. Sentava lá com eles, falava, vem cá, vamos nesse do. Olha, que vocês estão fazendo, né? Atrapalhando eles, tá, gente? Porque olha só, a COATP, uma equipe pequena, atende a escola inteira, todos os eixos, né, da escola, eles atendem o curso técnico integrado, né? E aí a gente ia lá, eles atendendo, a gente ficava lá na porta esperando, saiu uma aluna, a gente entrava, né, me ajuda, e aí eles ajudavam, assim, na maior boa vontade, eles sempre ajudaram com muito carinho com a gente. Não, eu até sinto que eles, na época eu sentia que eles se sentiam valorizados, sabe? Né? Porque a gente achando que estava dando trabalho. E na verdade. Não, mas a gente estava dando trabalho mesmo. Não, com certeza. Isso aí a gente não... Mas na verdade eles queriam, isso, que eles queriam realmente participar. Né, para realmente tentar fazer uma coisa que não fosse a nossa cara, que fosse a cara do IFRJ Volta Redonda. Exato. Né? Para poder atender exatamente o estudante. Né? O público de Volta Redonda. Exato, atender o público, né? Essa parte eu tenho muito orgulho também, cara. Eu participei, né? A gente também tem a professora Letícia, que é a... Letícia na época era da KTP, né? Exato, era supervisora nossa. Supervisora nossa. Isso. Gente, a Letícia também ajudou muito. A gente ligava fora de horário pra Letícia. Sim. Pra poder... Sábado a gente ligando pra Letícia, será que você pode ajudar a gente assim? E claro, a gente tinha acabado de sair da pandemia, a gente já tava mais craque em fazer reuniões. Reunião online, Então a gente já fazia reunião online. Já tava mais dominado isso aí, né? Mas foi muito bom, né? Foi bem longo, né? Bem longo. O resultado ele... Foi muito bom também. Porque assim, naquela época, eu vou aproveitar e vou falar. Naquela época, a Monique ela ficava na cabeça de todo mundo, eu sou suspeito, para falar para todo mundo que tinha que ter a certificação intermediária. E ficava na cabeça de todo mundo, E nesse PPC a gente conseguiu, né? Assim, era o sonho
Era muito interessante, era muito interessante. A certificação intermediária era assim, que o aluno conseguisse, vamos dizer assim, pequenos diplomas, né? A cada etapa que ele conseguiu concluir dentro do curso técnico. Então, consegui concluir até certa parte, ele consegue um diploma, né? Que ele já poderia trabalhar, que ele já poderia exercer, e assim, é um incentivo, né? É um incentivo a continuar, né? É um incentivo do que você já fez, né? E um incentivo a continuar, e um incentivo a não parar. Para mim, era assim, vamos diminuir a evasão. Usando isso, a gente diminuiria a evasão. Não, perfeito, sim, exatamente. E esse teu sonho foi realizado no concomitante. O integrado nós ainda estamos lutando, mas no concomitante o sonho foi realizado. Foi realizado. Os alunos que estão hoje com a gente aqui já tem a certificação. Já tem a certificação. E vai ganhar a primeira, e aí eles estão focados para ganhar a segunda. Então, né? Eles não querem largar. Eles não ganharam a primeira e falaram, tô satisfeito. Chega, não, eles querem a segunda. E ó, foram 4 certificações. Foi bem difícil, tá? Foi bem difícil convencer esse povo todo que a gente podia dar 4 certificações intermediárias. Então agora vamos entrar num outro projeto. Assim, são muitos projetos, cara. Não para de projeto, mas tem um outro projeto que é de destaque, que eu também... Esse eu participei com a Monique, né, mas eu estou trazendo aqui à tona para poder a Monique falar, né? Que é a parte da engenharia. Monique, olha só, a engenharia ali, se eu não me engano, ele começa também em torno de 2018. Então, foi junto como a gente quis tocar primeiro do curso integrado, né? A gente queria, era a necessidade da comunidade aqui, né, interna e externa, a necessidade era o curso integrado, então a gente tocou primeiro, mas a ideia não saiu da cabeça. Sim, porque a gente queria verticalização. E você comentou isso, né? Você comentou. Então a gente queria essa verticalização, então a ideia da engenharia não saiu, ficou ali, né? E ali a gente começou a trabalhar também, numa conversa vai, a gente começou a trabalhar na engenharia. E aí a gente chama alguns professores, né, para trabalhar junto, para a gente começar a direção deixa a gente montar um GT, um grupo de trabalho, e aí a gente começa a trabalhar. Eu me lembro que nesse GT era você, tinha o professor Alvo, o professor Elton, tinha o professor Leonardo Vidal, tinha o professor de matemática, que é o Zé Ricardo, e o de física, né? O professor Wagner. Certo? Mas esse daí, né, esse eu não acompanhei, né? Mas eu sei que dali algumas coisas... Eu tenho um adendo. Eu tenho que fazer um adendo nessa história toda. Antes da engenharia, quando a gente começou lá o eletrotécnica, teve uma visita técnica que nós fizemos em Fluminense, que foi eu e o professor Elton. E nessa ida lá, o professor Elton me traz um vídeo de um concurso que teve de robôs. E ele me traz o vídeo do concurso de robôs e mostra, olha aqui, ó, quem ganhou o concurso de robôs. Na hora que eu olho, um vídeo feio. O robô feio, o robô fazia nada, feio demais. Falei, e ganhou. Falei, campeão. A gente faz melhor do que isso, né? E aí nasce a Jaguar. É interessante, né, que eu tinha esquecido dessa história. Mas eu me lembro que realmente, eu cheguei também a estar na Jaguar, mas os pais da Jaguar, né, é a Monique e o Elton. O professor Elton, e nisso nasce a Jaguar. Nasce quase junto com a Lorena, com a minha filha. Eu tinha esquecido desse detalhe, Você inventa muita moda, né, Monique? Eu também invento moda, né? Porque assim, então, hoje eu tô numa moda maluca porque você inventou. Mas, novamente, não é o objetivo dele. Eu dei a centelha, né? Você que vai só tentando colocar eu pra poder gerar cada vez mais energia nessa história. Mais energia, né? E aí foi engenharia. E aí a gente começou a trabalhar no projeto da engenharia. E aí começamos no programa também da engenharia, começamos a trabalhar nas disciplinas da engenharia. A gente também queria as disciplinas, como a gente estava trabalhando no curso de eletrotécnica integrado, e a gente queria também que a engenharia também tivesse essa mesma cara. Exato. Que a engenharia não fosse do curso técnico de automação, não curso técnico eletrotécnica, a gente queria que ela fosse do campus Volta Redonda. Sim. E quem iria se beneficiar nessa história é o estudante. Porque ele iria poder realmente entrar, ganhar uma gama
de informações ali, ele não iria ficar restrito a uma coisa só. Então, era a nossa ideia, era essa. Mas isso que você está trazendo não era o pensamento global, não. Não, o problema foi esse. É. Entendeu? Nem todo mundo tinha essa mesma ideia. A gente queria fazer um trabalho muito bem basado, muito forte, com a participação de todo mundo, como a gente tinha feito da eletrotécnica. A gente queria fazer esse trabalho com a participação de todo mundo. Que deu muito certo da eletrotécnica. Deu muito certo, ficou muito bonito. Certo. Ficou muito bonito. E foi muito elogiado. Assim, a gente até dava a reitoria, né? Exatamente. Até a reitoria elogiou o nosso não, porque hoje eu escuto, né? Tô aproveitando, hoje eu escuto os professores aplicando os projetos integradores igualzinho como a gente faz. E eu fico com muito orgulho do nosso trabalho, sabe? Muito orgulhoso. Só que aí tinha um grupo que não queria, porque isso demanda tempo. Sim. A gente, além de a gente ter que dar aula, a gente quer fazer pesquisa, Sim. né? A gente tem que acompanhar os professores, a gente tem que acompanhar os professores, a parte pedagógica, a parte didática, a gente tem que fazer esse acompanhamento. E, além de tudo, fazer as reuniões, e isso demanda tempo. Não, exige de reuniões, exige trabalho. E aí a gente não consegue fazer isso de um mês para o outro, a gente não consegue, demanda tempo. E a gente tinha um grupo que não queria velocidade, não queria a qualidade, né? E aí a gente começou a ter divergências. Sim, não conseguiu achar esse consenso aí, né? A gente não conseguiu achar o consenso e infelizmente a engenharia foi minguando, né? Não, e o engraçado, né, é que isso tem bastante tempo. Tem. Se talvez naquela época tivesse concordado em fazer com qualidade, hoje talvez teria estaria pronto, estaria pronto. Com muita qualidade. Como devagar e sempre, né? Se a gente estivesse trabalhando devagar e sempre, a gente teria, hoje a gente estaria pronto. Com certeza, até porque, né, assim, na época, né, eu também, nesse momento eu participei também, né, então eu posso contribuir, né? A gente se baseou nas diretrizes nacionais curriculares, né, as DCNs. A gente olhou PPCs de outras engenharias para entender o que o pessoal fez e deu certo. Mas mesmo assim, a gente fez reuniões com professores de outras universidades para conversar, coordenadores para entender. Públicas e particulares, lembra? Exato, cara. A gente mostrou o que a gente fez. A gente ouviu muitas críticas, então a gente estava entendendo que a gente precisava trabalhar, mas não foi isso o consenso, infelizmente. Né? Isso me traz muita mágoa, né? Eu realmente era um dos projetos que eu tenho muita vontade de que vamos trabalhar. A gente vai trabalhar. Porque a gente continua insistindo. Continua. E não tem só esse projeto, tem muitos outros, né? Mas, brasileiro não desiste nunca. Então... Tem muitos outros. A galera que conhece a gente, quem está assistindo talvez não conheça, né? Que a gente também imagina que talvez alguns pais vão ver. Sim. Ele está fazendo realmente contando nossas histórias, né? Mas quem conhece sabe o quanto que a gente traz de projeto aqui para a escola, assim, realmente projetos com realmente objetivo para a escola, não para a gente. Mas, beleza, a engenharia ainda vai voltar, tá? A engenharia vai voltar. Agora realmente eu vou aumentar, porque até então, a gente está aqui, né, a galera que entende o nosso assunto, a gente está até agora só em assuntinho de corrente contínua, né? A gente está aqui, né, só na parte segura da energia elétrica, mas agora eu tô começando a ficar arrepiado aqui. Agora a gente vai aumentar agora essa tensão. Vamos para a parte boa, a melhor parte é pro final. Que, né, a gente não sabe se as pessoas vão chegar até aqui. Mas se chegar, né? Verá. Se chegar, né? Verá. Eu quero saber o seguinte, Monique. Assim, você já contou pra gente as dificuldades que você passou, que eu realmente converso até com algumas alunas minhas, que, né, que eu não entendo o que vocês passam, mas eu respeito, né? Porque eu não vivi, né? Eu escuto as histórias e tal. Então, de certa forma, eu me solidarizo, eu fico muito triste porque esse tipo de coisa acontece, né? Eu fico feliz por eu ter conseguido essa vaga e tal, mas
Eu sei que eu entendo onde eu estudei também não tinha muitas mulheres e tal. Mas eu quero entrar num assunto muito polêmico. Quero entrar no assunto do assédio. Quero saber se aqui dentro da escola, o que você já presenciou? O que você já viveu e como você já agiu com isso? Eu até vou falar mais ainda até. Porque assim, eu vou ajudar aqui a Monique porque eu participei disso, né? Por isso que eu estou trazendo esse tema. Para a galera que está assistindo entender que assim, como não é aqui na escola que tem problemas tem em todo lugar. Todo lugar. Sociedade. Exato. Não dá pra gente generalizar e falar que aqui é cheio de pessoas problemáticas. Não, existem pessoas problemáticas que não tem aqui, tem nos hospitais, tem em todo lugar. E em todo lugar tem bons médicos, tem bons policiais, tem pessoas que querem realmente fazer o certo. Sim. E aqui também tem gente que quer fazer o certo. Então eu quero trazer essa primeira questão do assédio. Para você, qual foi uma das primeiras coisas que veio para você e como você agiu com isso? Então, eu vou voltar um pouquinho lá no meu curso técnico, eu tive esse que eu te contei no início, né, que eu comecei a minha blindagem lá no curso técnico. Né? Quando eu terminei o curso técnico eu já estava meio que preparada, mas quando eu entrei para o mercado de trabalho eu senti um baque, pesado. Quando eu entrei na engenharia, na escola de engenharia, eu não tive problema, não tive. E olha que dentro da engenharia era majoritariamente homens, os professores eram coronéis na AMAN, então a gente tinha esse problema, assim, vamos dizer, não foi problema, foi bom, né? Esse destaque, foi um destaque lá também, que eram muitos coronéis que davam aula lá na faculdade Dom Bosco, mas lá eu não tive esse problema. E aí quando eu volto para engenharia na Volkswagen também, eu tive problemas lá dentro, né? Mas como eu vinha tendo uma carapaça, vamos dizer assim, né? Se eu vou entrar para lá da biologia, né? Eu fui fui tentando me blindar. Que eu acho que nem todo mundo consegue, nem todas as mulheres conseguem ter. Nem é obrigatório. Não é obrigatório, pelo contrário. Na verdade, quem tinha que ser corrigido são as pessoas que fazem a besteira. Não é você que tem que aprender, né? Mas infelizmente a realidade é outra, né? E cheguei aqui tudo muito feliz, porque eu estou dentro de. Eu conhecia, né, o meio acadêmico, né? O meio acadêmico, né? Todo mundo culto, né? A gente pensa assim, né? Todo mundo culto, a gente aqui não responsável, estudado, né? Não vai ter esse problema, né? E nos primeiros anos tive um pequeno problema, mas assim, nada muito. Que deu para contornar, né? Deu para contornar, né? E depois, né, quando eu já estava bem, já tinha 2 filhos, né? Já estava, né, achando que isso nunca mais ia acontecer, né? Que a gente acha, tem essa inocência, né? De a gente tem que estar sempre preparado, né? Mas a gente tem essa inocência, não, a gente já está há anos aqui, a gente já conhece a equipe, já conhece todo mundo, a gente não vai ter esse problema. Sim. E aí me aparece um problema dentro da eletrotécnica, né? Me aparece um problema que um certo, vamos chamar de servidor, só para deixar no geral, né? Que a gente vai manter a gente não quer, a ideia aqui é contar a história, a gente não quer trazer o nome de ninguém realmente, até porque não somos nós que fazemos a justiça. A gente só tenta fazer o nosso trabalho e quem julga são outras pessoas. Isso. E aí a gente teve um problema que pedia para... você está aqui dentro da eletrotécnica, isso aqui não é lugar de mulher. Mulher tem que estar lavando um tanque de roupa, tem que estar lavando louça. Né? Começou com um assédio assim, entendeu? Juntando a misoginia, né? com um assédio, quase que um assédio moral também, né? Misturando as coisas ali. E aí já me incomodou. Porque eu menina, vamos dizer assim, lá no curso técnico, há anos atrás, entendeu? Agora, né, há pouco tempo, poxa, como isso ainda existe isso até hoje, né? Isso me incomodou. Já me incomodou. Muito. E aí, tentei blindar as meninas dentro da eletrotécnica, porque elas vieram falar comigo, né? Tentei blindar, olha, você tem que responder assim, você tem que ser firme, comecei assim.
E aí depois esse problema começou a ampliar dentro da automação, com o mesmo servidor. E depois virou um problema com servidora. Então virou um problema também com a mesma pessoa, o mesmo servidor, com as alunas da eletrotécnica, com as alunas da automação, e aí com a servidora. E aí a gente não aguentou. Ainda digo mais ainda, né? Que nesse primeiro episódio da misoginia, né? Aí eu posso falar isso com muita propriedade, que você exigiu do coordenador uma ação. Então, e aí eu falo isso porque o coordenador era eu na época, né? E aí eu trouxe pro coordenador, porque eu comecei a não aguentar. E aí eu falei, olha, tá demais, tá pesado demais. Não é assim um detalhezinho que a gente consegue blindar, que a gente consegue conversar com as meninas para responder, para ser forte, não dá mais. A gente está sendo forte demais e não dá mais, vamos conversar. E aí levei pro Max pra gente conversar. Max, a gente precisa de ajuda, né? E o Max, prontamente, como sempre, quando a gente precisa, o Max, não, vamos fazer um documento, né? Vamos anotar isso aí, vamos fazer um documento. Os alunos fizeram um abaixo-assinado, você lembra disso? Sim, exato. Eles fizeram um abaixo-assinado. A gente trabalhou no sábado com isso. Isso, a gente trabalhou no sábado inteiro. Nessa época você trabalhava no sábado pro doutorado. Pro doutorado. E aí você acabou sua aula no meio-dia. E ficamos no sábado à tarde. Sábado à tarde, você da sua casa, eu da minha. Né? A gente trabalhando num documento pra... Que, só para deixar claro, é aquela cláusula que eu botei, né? Que eu iria precisar dos aconselhamentos. Né? E aí a gente buscou os núcleos também, né? A gente buscou o núcleo. O RUJET, né? que já tinha sido feito, né? E acabou que... A Aline ajudou muito a gente, né? Sim, a Aline foi... sim. Na época ela era, acho que era coordenadora, né? do NUJET, deu todo o apoio. Todo o apoio. Principalmente para as alunas que estavam, né? Para mim também, a Aline também foi ótima. Sim. E aí não ficou numa servidora só, foi mais de uma servidora que teve um problema. E aí a gente continuou, né? Mas esses trabalhos, esse trabalho de pedir ajuda, de denunciar. E exigir atitudes, né? Assim, que a gente tentou, né? Acho que é muito interessante, né? Que como eu que estava como coordenador, a Monique ela me ajudava muito mesmo. Nossa, teve um dia realmente que a gente ficou até 1 da manhã trabalhando no documento. A gente realmente lia o documento, porque a gente chegou ao ponto de, assim, a gente não podia acusar ninguém, né? Mas a gente pediu as averiguações, porque assim, a gente entende que não é certo. E aí, claro, com certeza, com todo o trabalho, mais o nosso acompanhamento, né? Porque eu falo nosso, porque seria meu, da Monique e mais alguns outros colegas, que vocês vão saber também, né? Que são colegas de modo geral, mas pra gente são amigos. Né? A gente virou uma família aqui, uma família. né? Aí a gente conseguiu realmente ter essa verificação, essa averiguação, essa investigação. E aí, consequentemente, se verificou o que foi feito, o que não foi feito e as providências foram tomadas. Né? Acho que, né, a gente teve até outros casos, né, de problemas aqui na escola, mas esse foi não foram direcionados a mim, mas aí teve... Mas esse foi o caso que a gente nunca viu os estudantes confiando tanto na gente de novo, né? Porque eu me lembro muito bem, né, a Monique sempre estava, a gente sempre estava trabalhando junto, que vinham os alunos, né? Vinham os alunos falando, professor Max, e professora Monique, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ajuda a gente. Eu falo, olha, gente, a gente pode ajudar, mas vocês precisam desenvolver a coordenação de vocês. A gente teve o apoio muito forte da Miriam também, que na época ela substituiu a professora Neumara, então como coordenadora da metodologia teve um apoio muito forte dela também. E realmente ali a gente conseguiu fazer um trabalho diferente nesse ponto. Claro que hoje ainda tem que melhorar muito, né, Monique? Muito. Melhorar muito. A gente tem muito que melhorar ainda. Mas é um ponto de alta tensão isso. Mas esse ponto eu quis trazer aqui, e tem muitos outros pontos, porque realmente, assim,
como é o primeiro vídeo, a ideia é literalmente mostrar para quem está assistindo a gente, tem gente que está realmente do lado de cá lutando, não só para quem já está aqui, mas para quem está vindo também, sabe? Os futuros. Futuros técnicos. Eu vou falar por mim, mas a Monique vai acabar falando a mesma coisa. Isso aqui para mim é o meu sonho. E quando eu vejo essas crianças saindo daqui felizes, eu também assim... eu também, nossa, eu saio muito feliz. Eles voltam, olha, estou trabalhando, estou estagiando, estou na faculdade. Gente, para mim é uma realização. É quase o sentimento que eu tenho com meus filhos. Não, eu concordo. E você aí, prepara aí, porque você vai estar aqui do lado de cá com a gente, tá? Daqui a pouquinho. Você vai estar aqui com a gente, porque a gente realmente quer chamar vocês para conversar. Vocês que estudaram, que viveram o IFRJ e agora estão vivendo outra vida. Né? Isso aí, vai vir aqui conversar com a gente. Então, eu acho que, poxa, queria agradecer, Monique, agradecer muito. Pelo contrário, eu que te agradeço pelo convite para estar aqui. Não só esse trabalho, mas eu conversando com o Zé Ricardo, um outro amigo nosso, né, eu tenho um sonho de a gente botar tinha vontade de realmente montar um rádio, botar umas músicas ambiente aqui no nosso campus e tal. Outro projeto que a gente tem que tocar aí, ó. Não, eu tenho tem aquele projeto que você tinha, que eu também abracei também, que era a gente colocar uma televisão ali fora para poder mostrar os nossos alunos que formaram. Claro, isso também eu vou votar, calma. A gente vai. Acaba que a gente tem que. Algumas coisas a gente tem que tirar do nosso próprio bolso, né? Só que às vezes não dá para tirar tudo, né? A gente já tira os almoços que a gente paga dos nossos alunos, né? Então já. Mas assim, Monique, eu ia te pedir se você não quer deixar uma última mensagem para esses alunos que estão estudando aqui e para aqueles que estão na dúvida de vir para cá ou não. Quer deixar uma mensagem para todos eles que estão nos assistindo aqui? Olha, assim, o que eu penso, não desista. Mesmo que você entre, tenha dificuldade, não desista. Olha, eu estou com dificuldade financeira, estou com dificuldade de estudo, não desista. O não desista para mim é primordial. O que me ajudou foi a minha vida inteira, eu não desista. E é o que eu estou levando, eu não vou desistir. Não vou desistir da engenharia, não vou desistir da televisão que a gente vai colocar com os ex-alunos, não desista, não desista. Continue a nadar. Perfeito. Então, não desista. Não desista. Tá? Esse foi o nosso primeiro episódio, né, do Conversas em Alta Tensão, né? E queria agradecer a vocês que ficaram até aqui. E não deixe de baixar a arte com a foto da Monique, hein? Não deixa de baixar essa arte, vai começando, hein? Um grande abraço para vocês. Tchau.